Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time pensando na 27ª rodada do Cartola FC. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço para se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos e deixar o seu like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal. 26ª rodada passou, nossa pontuação final foi de 73,58 pontos. Foi uma pontuação legal, pontuação de regularidade, estamos conseguindo manter uma regularidade legal nas últimas rodadas. Nosso único arrependimento foi no meio de campo, porque não tínhamos o Andréas Pereira e nem o Patrick, então isso acabou abaixando um pouquinho a nossa pontuação, mas que acabou sendo compensada no nosso capitão, que foi o Pedro, que fez um gol, deu uma assistência, foi muito bem na rodada. E o Nathan Silva, que fez um gol, fez 4 desarmes, ajudou bastante o nosso time. Acho que essa pontuação ficou de bom tamanho, boa rodada pra gente. E agora é só pensar na 27ª rodada do Cartola FC. O mercado vai fechar às 6h30 da tarde do sábado, ou seja, às 5h30 vamos postar o nosso time final lá no Instagram, o @cartoleirofc. Então se vocês não seguem a gente lá, nos sigam lá. Então sem mais delongas, bora pro nosso vídeo e bora mitar nessa 27ª rodada do Cartola. Então bora começar a montagem do nosso time para essa 27ª rodada do Cartola. Bora começar o nosso time aqui pelo gol. No gol que tá muito complicado de escalar nessa rodada, porque tem 4 opções que me agradam bastante. A primeira opção seria o Diego Alves do Flamengo, 13,08 cartoletas. Pega o Cuiabá dentro de casa. Flamengo que é o grande favorito da rodada, tem um SG mais provável e o Diego Alves está bem desvalorizado. Ótima opção para essa rodada. A nossa segunda escolha seria o Felipe Alves do Fortaleza, 9,84 cartoletas, pega a Chapecoense fora de casa e é aquilo que a gente tem falado algumas rodadas. A Chapecoense é a lanterna do campeonato, mas tem tirado o SG de muito time nessa temporada, então fiquem bem atentos a isso. Mas o Felipe Alves não deixa de ser uma boa opção jogando contra o lanterna do campeonato. A nossa terceira escolha seria o Matheus Cavicchioli do América, 6,87 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. América que está fazendo uma boa temporada, não perdia 10 jogos no Campeonato Brasileiro, perdeu na última rodada para o Internacional, estava sem o Zarate e agora está sem o Wagner Mancini também, que provavelmente vai ser o novo técnico do Grêmio, mas o Matheus Cavicchioli é uma ótima escolha para essa rodada. A quarta escolha seria o Breno do Grêmio, 5,09 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa, ótima opção pensando em saldo de gols, apesar do Grêmio estar numa situação bem desesperadora, ótima opção também para essa rodada. Mas por enquanto o nosso goleiro vai ser o Diego Alves, pensando na valorização e na provável saldo de gols do Flamengo. Então por enquanto o Diego Alves é o goleiro do nosso time. E agora vamos escolher nossos 2 laterais para a rodada que está bastante equilibrada, então eu acredito que tenham 4 opções na lateral que são muito boas para essa rodada. As 2 primeiras seriam os laterais do Flamengo, que tem um SG mais provável da rodada. Tanto o Isla, que custa 10,56 cartoletas e a gente espera um pouco mais de retornos ofensivos por parte do Isla, quanto o Felipe Luiz, que está custando 8,79 cartoletas e a gente espera mais retornos defensivos do Felipe Luiz. É um lateral que desarma bastante, já são 58 desarmes em 19 jogos, então ambos os laterais do Flamengo são ótimas escolhas para essa rodada. A nossa primeira escolha vai ser o Wanderson do Grêmio, 9,95 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. Grêmio está numa fase terrível, mas o Wanderson é um lateral que gera muitos scouts. Já são 3 gols, 3 assistências e 50 desarmes em 19 jogos. Isso para um lateral são números impressionantes. Contribui tanto ofensivamente quanto defensivamente, então ele vai ser a nossa primeira escolha. A nossa segunda escolha vai ser o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, 9,72 cartoletas, pega o Atlético Goianiense fora de casa. E o Guilherme Arana é um lateral que contribui muito ofensivamente. Já são 4 assistências no campeonato em 15 jogos, então a gente espera muitos retornos ofensivos por parte do Arana e ele vai fechar a nossa lateral nessa rodada. Vamos agora escolher nossos 2 zagueiros para a rodada. Logo aqui de cara tem que escolher um defensor do Flamengo, porque o Flamengo tem um saldo de gols mais forte nessa rodada. Temos como opções aqui o William Arão, que custa 10,71 cartoletas, e o Rodrigo Caio, que custa 10,53 cartoletas. São preços bem parecidos.
mas por enquanto eu vou estar confiando aqui no Ilharão, porque ele não tem jogado como defensor, tem jogado mais como volante e isso beneficia os desarmes. São 47 desarmes em 22 jogos, apesar de que nas últimas rodadas ele está devendo um pouquinho, mas é uma ótima escolha para essa rodada. A segunda vaga que está um pouco em aberto para essa rodada. Eu pensei nos defensores do Fortaleza, tanto o Tite, que custa 10,04 cartoletas, tanto o Marcelo Benevenuto, que custa 8,81 cartoletas. Mas são zagueiros que dependem um pouco mais do gol para mitar, principalmente o Marcelo Benevenuto. Por enquanto eu não vou estar colocando eles, mas são ótimas opções para essa rodada. A minha segunda escolha vai ser uma aposta, porque é um zagueiro que tem ido muito bem nessa temporada e está muito barato, que é o Lucas Cal do América Mineiro. 3,63 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. A média dele está 6,78. É um zagueiro que também tem jogado como volante, assim como o William Arão. São 21 desarmes em 9 jogos, deixou o seu gol, já deu algumas assistências no campeonato, não mostra os scouts aqui. Ótima escolha para essa rodada e por enquanto ele vai fechar a nossa zaga. Vamos agora escolher nossos 3 meias para a rodada. Nessa 27ª rodada eu acredito que seja quase uma unanimidade ter uma dobra ou do Flamengo ou do Fortaleza nesse meio de campo, porque tem os jogos mais favoráveis e muitas opções legais no meio de campo. Então, por enquanto, a gente vai escolher um meia de cada time para definir a nossa terceira vaga depois. A nossa primeira escolha vai ser o Andréas Pereira do Flamengo, 11,37 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. Na última rodada ele mitou, infelizmente estava no nosso banco, é o cobrador de faltas do Flamengo, está jogando uma barbaridade, já são 3 gols, 1 assistência em 8 jogos, não tem como deixar de fora, a gente deixou na última rodada, infelizmente, mas nessa aí ele está confirmado no nosso time. A nossa segunda escolha vai ser o Iago Pikachu do Fortaleza, 18,58 cartoletas, pega a Chapecoense fora de casa. E o Iago Pikachu fez o gol da vitória do Fortaleza contra o Grêmio na última rodada e é jogador de cartola, né? Gera muitos scouts. Já são 6 gols, 5 assistências em 42 desarmes em 25 jogos. Números impressionantes, não tem como deixar de fora. Outra opção muito boa seria o Ederson, 13,45 cartoletas, estava no nosso time nas últimas rodadas, mas tem feito pontuações um pouco baixas do padrão Ederson, mas é uma ótima escolha também. Ele, inclusive, está em cogitação na nossa terceira vaga aí, tanto o Ederson quanto o Everton Ribeiro e também o Lucas Crispim, que custa 8,78 cartoletas. Eu estou em dúvida entre esses 3 nomes para a terceira vaga, mas por enquanto a gente vai fechar o nosso meio campo aqui com o Everton Ribeiro do Flamengo, 9,64 cartoletas, é o meia mais ofensivo do Flamengo. O Flamengo vai depender muito dele nesse jogo, porque está sem Arrascaeta, está sem Bruno Henrique, então o Everton Ribeiro vai ser muito importante para o Flamengo, vai ser muito acionado nesse jogo e por enquanto ele vai fechar o nosso meio de campo. E finalmente chegamos no nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então, bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. A nossa primeira escolha é unanimidade para essa rodada, não tem como deixar de fora, que é o Gabigol do Flamengo. 19,02 cartoletas, já são 6 gols e 2 assistências em 8 jogos. É unanimidade, gente, não tem como deixar o Gabigol de fora nessa rodada. A nossa segunda escolha também vai ser um atacante do Flamengo. Vou também dobrar o Flamengo no ataque, já dobrei no meio de campo. Vai ser o Michael, 8,04 cartoletas. Pega o Cuiabá dentro de casa, está desvalorizado. Foi muito bem nas 2 últimas rodadas, está vivendo um momento bom pelo Flamengo, o Michael. Já são 6 gols e 3 assistências em 23 jogos. Eu acredito que é uma unanimidade para essa rodada também. A terceira vaga que está um pouco em aberto. A gente está monitorando a situação do Hulk do Atlético Mineiro, que está como dúvida por aqui. 22,95 cartoletas, pega o Atlético Goianiense fora de casa. O Hulk que tem 2 cartões amarelos. A tendência é que ele possa forçar um terceiro cartão amarelo nesse jogo para ficar livre para jogar contra o Flamengo daqui a 2 rodadas no que seria a decisão do Campeonato Brasileiro. Então fiquem bem atentos a isso, porque provavelmente o Hulk vai forçar um cartão amarelo caso ele atue nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Mas por enquanto a gente vai estar fechando o nosso ataque aqui com o Marinho do Santos, 16,77 cartoletas, pega o Sport fora de casa, está bem desvalorizado, nas últimas 2 rodadas fez pontuações boas, vem de 12,30 pontos do jogo contra o Grêmio, são 4 gols e 1 assistência em 17 jogos, não são números bem atrativos, mas o Marinho é um jogador que gera muitos scouts, então por enquanto ele vai fechar o nosso ataque.
Para fechar o nosso time titular, vamos escolher o nosso técnico para a rodada. Temos ainda disponíveis 24 cartoletas, o que nos dá a possibilidade de escolher qualquer técnico. E eu vou escolher o Renato Gaúcho do Flamengo, porque realmente é o jogo mais favorável da rodada. 15,11 cartoletas, é um técnico que não precisa do saldo de gols para elevar a média. É a melhor escolha da rodada disparadamente. Caso você não tenha cartoletas por Renato, eu indicaria dois nomes. O Diogo Jacomini do América, 7,16 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. E o Thiago Gomes do Grêmio, que custa 3,88 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. Mas caso você tenha cartoleta suficiente, o Renato Gaúcho é a melhor opção disparadamente para essa rodada e ele vai ser o técnico do nosso time. E assim fechamos o nosso time para essa 27ª rodada do Cartola com Diego Alves no gol, Guilherme Arana e Wanderson nas laterais, William Arão e Lucas Cal na defesa, o meio-campo com Andréas Pereira, Everton Ribeiro e Iago Pikachu, e o ataque com Gabigol, Marinho e Michael, comandados pelo Renato Gaúcho. O preço do time custou 145,62 cartoletas, e no banco de reservas temos Felipe Alves no gol, Felipe Luiz na lateral, Léo Pereira na zaga, Lucas Crispim no meio-campo e Vitinho no ataque. E agora só falta escolher o nosso capitão para a rodada. Eu acho que não tem como ser diferente. É unanimidade também de capitão, o Gabigol do Flamengo. Então bora confirmar a nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 27ª rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos e deixarem o seu like nesse vídeo, que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.